Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da CPAD. Dessa vez a gente vai falar sobre a lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Tema muito fácil porque é um tema popular, um tema que permeia fortemente os nossos dias, com uma influência muito grande sobre parte, dos seres humanos, mais aqueles intelectualizados, e alguns não, mas a maioria sim, que são os, por assim dizer, os formadores de opinião, os pensadores, filósofos, sociólogos e afim, que defendem essas teorias materialistas e ateístas. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa oportunidade. Meu pedido a você é que se inscreva no canal, curta, compartilhe, faça comentário também para que as pessoas tenham acesso àquilo que você conhece e pode contribuir comigo nesse trabalho, tá? Lembrando que esse material fica disponível para quem quiser baixar na descrição do YouTube e modificar, por exemplo, fazer uma apresentação em PowerPoint da sua aula ou mandar para outras pessoas, ok? Aí a gente tem como texto áureo dessa lição, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo escrevendo aos Romanos e falando sobre justamente Deus se revelando pela criação e o homem não crendo nisso. A verdade prática diz o seguinte: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás, tá? Então aqui está a verdade prática que se une a esse texto áureo que justamente mostra o coração endurecido do homem, que não tem a capacidade nem de expressar como a sua capacidade de pensar surgiu, e ele tem a petulância de dizer que não a Deus, e que algo não pessoal trouxe à existência algo pessoal que somos nós. É uma loucura isso. A introdução diz o seguinte: nessa lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neo-ateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação da nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela, 1 Pedro 3:15. Isso inclui os materialistas e os ateístas, tá? E a leitura bíblica em classe está em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23, que inclui esse versículo que acabamos de ler no texto áureo, tá bom? Então essa é uma lição importantíssima, mas que a gente consegue com clareza identificar ao nosso redor a sua prática, o seu pensamento sendo disseminado, e uma coisa que deixa esses materialistas e ateístas assim sem resposta é justamente porque a maioria do mundo continua acreditando em Deus de várias formas, mas acreditando, e continua sendo religiosa. Eles ficam doidos com isso porque não conseguem explicar. Porque antes eles diziam, por exemplo, não, é porque são pobres e ignorantes, é esses que são os religiosos. Mas hoje claramente se vê, a gente acompanha pelo mundo globalizado, pelo acesso que a gente tem através das mídias sociais, da velocidade da informação, a gente sabe que no mundo inteiro tem pessoas que são intelectuais, tem pessoas bilionárias, tem pessoas formadoras de opinião, que também expressam a sua religiosidade e a sua fé em Deus. E aí dá um nó nesse povo aí que eles não conseguem mais ter resposta sobre essa questão, ok? Então, como eu sempre faço, o meu trabalho aqui é auxiliar você para entender a estrutura da lição, você ter uma prévia, poder olhar a lição como um todo, num panorama, e poder ter um caminho mais assertivo no seu estudo e absorver muito mais do que você absorveria só lendo o texto corrido na própria revista. Então, nesse slide eu coloco todos os tópicos da lição. Você tem no primeiro, compreendendo o materialismo e o ateísmo.
No segundo, raízes do materialismo e ateísmo. No terceiro, pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. E quarto, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. É assim que está distribuída essa lição. E no próximo slide você tem todas as referências bíblicas que ajudam você a entender os textos que o comentarista está expressando. O meu conselho é sempre que você leia as referências bíblicas primeiro, depois você leia o texto, e aí você lê de novo a referência. Por quê? Porque depois a revista vai embora, a referência fica na sua Bíblia e você consegue memorizar, ou quando precisar, consegue lembrar do assunto porque você marcou, você fez uma leitura, então você tem uma lembrança mais fácil e passa a conhecer também mais o texto bíblico na sua Bíblia, em vez de marcar isso na sua revista, tá? Então, isso é muito importante para que você entenda esse assunto. É você captar o sentido, mas usando os textos bíblicos adequados. Aí, na conclusão, ele vai dizer o seguinte: vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos, como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas vêm. Faltou uma parte do texto aqui, ok? Eu queria mostrar para vocês uma seleção que eu fiz aqui para poder trazer para vocês também um conteúdo que auxilie, que é justamente no novo dicionário de teologia da editora Agnus, tá bom? Tem um trecho aqui sobre o ateísmo, eu vou ler para vocês, aí você pode de repente depois tirar um print ou mesmo procurar nesse dicionário para você agregar a sua lição. Ateísmo é o ponto de vista que sustenta que Deus não existe. O termo é usado convencionalmente para indicar a ausência de fé no Deus da tradição judaico-cristã. Vários argumentos têm sido desenvolvidos pelo ateísmo, incluindo os da falta de evidência para a existência de Deus ou da manifesta ocorrência de certos fenômenos. O exemplo é dor e sofrimento, que negariam a existência de Deus. Por que nós sofremos se Deus existe, se Deus é bom? Aquela velha pergunta que ninguém consegue responder, supostamente inconsistente com a existência de Deus. Alternativamente, o ateísmo tem sido argumentado em termos de simplicidade e economia lógica. Segundo, alega uma frase de Lessing que se tornou famosa: não há necessidade alguma da hipótese de que Deus existe, uma vez que tudo o que existe pode ser explicado em termos de leis científicas ou de decisões humanas. Possivelmente foi daqui que surgiu o contraponto dos teólogos dizerem que Deus não existe, Deus é. Lindo isso, né? Deus não existe, Deus é, e realmente é isso. Ele falou para Moisés: eu sou o que sou, então existência é para nós. A gente usa esse termo de forma desajeitada para se referir a Deus, mas Deus não dá para ser explicado, não dá para ser definido. Então ele está certo nesse sentido aqui, mas tomou uma pancada também de contraponto aí. Glória a Deus. E aí a sequência diz o seguinte: esse naturalismo é característico do ateísmo, do humanismo e do secularismo modernos. Olha só que maravilha, um dos termos que a gente conhece aqui, esse secularismo moderno, e ajudou a provocar as discussões sobre a morte de Deus e o cristianismo sem religião. Aí ele indica aqui para ver Bonhoeffer, que foi um teólogo alemão importantíssimo, né? Dietrich Bonhoeffer, que foi morto pelos nazistas. É bom que conheça os livros dele. Ele escreve de forma profunda e apaixonada sobre as coisas de Deus e morreu como um mártir do cristianismo. Muito linda a história de Bonhoeffer. E aí você tem a sequência que diz o seguinte: na verdade, tal ideia se baseia em uma compreensão errônea do conceito da função bíblicos de Deus, que é declarado ser não a causa de tais e tais eventos, implicando haver eventos dos quais Deus não seja a causa, mas sim o sustentador de todo o universo. Então a responsabilidade que querem atribuir a Deus como causador do sofrimento e do mal é uma covardia, porque na verdade nós somos seres
livres, criados com o livre-arbítrio ou com a livre agência, com a capacidade de escolher. E nesse sentido, as nossas escolhas também têm os seus desdobramentos, que podem ser negativos, e as próprias leis da natureza também podem trazer no exercício de suas funções coisas que a gente não gosta de experimentar. Então é muito complicado. Por exemplo, a gente pode falar sobre o derretimento das geleiras, que causa mudanças climáticas, e aí você tem mais furacões, você tem mais terremotos, aí você tem uma vida que é biológica. Deus criou a vida biológica, então a gente tem micro-organismo, tem interações de células no nosso corpo e fora dele, e isso daí acaba trazendo o desdobramento de tipos de doenças, por exemplo, que são questões biológicas. Então não dá para você fazer um mundo onde ele é biológico e não ter os desdobramentos disso. Então é uma covardia a forma como eles querem negar a existência de Deus pela apresentação dessas questões, tá? E aí ele continua dizendo o seguinte aqui: tem feito isso alegando tanto características humanas em geral, como a ingenuidade e o sentimentalismo, quanto mecanismos mais específicos. Assim, Karl Marx, repetindo parte de Feuerbach, foi um filósofo que influenciou grandemente Karl Marx na negação da existência de Deus e da religião, sustenta ser a crença em Deus um elemento na falsa consciência humana. Crença e percepção falsas que brotam das circunstâncias sociais e econômicas da classe oprimida. Olha só, mesmo que isso fosse verdade, como uma hipótese empírica, não seria suficiente, no entanto, para mostrar que Deus não existe, mas a gente já sabe, no nosso mundo moderno, mais rico que o mundo passado, em que mais pessoas têm acesso à riqueza, por exemplo, e ao desenvolvimento, a gente sabe hoje, como eu disse inicialmente, que pessoas cheias de dinheiro, pessoas ricas, pessoas com várias formações acadêmicas, celebridades e uma série de pessoas que formam opinião, acreditam em Deus. E aí, se Marx estivesse aqui hoje, vivo, ele se sentiria bem envergonhado, pelas afirmações de dizer que é gente pobre, gente da periferia, que crê em Deus, como muito se dizia sobre nós no passado, e hoje vem essa massa de gente que acredita em Deus, eles não têm o que falar. Então tá aí esse termo ateísmo aqui no dicionário de teologia da Editora Agnus, para ajudar você aí também na sua reflexão sobre o ateísmo e o materialismo que a gente experimenta nos nossos dias, combatendo a verdade da palavra de Deus, tá bom? Então, eu espero que você tenha uma excelente aula, espero ter contribuído de alguma forma para você desenvolver seu conhecimento. Eu sempre digo, meu desejo não é ficar aqui fazendo uma pré-aula, apresentando toda a lição, dizendo tudo que o autor escreveu para passar isso para você. Eu prefiro que oferecer alguma coisa que você mesmo possa debruçar sobre o texto e aprender, e ao longo do tempo ir se desprendendo dos professores para também se tornar alguém com um conhecimento mais elevado e ensinar outras pessoas e levá-las também a esse nível. Eu acredito que esse seja o desejo de Deus para as nossas vidas. Desejo a você uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Até lá!